meu nome é Larissa Manja e esse é o meu canal Direito no Espectro. Hoje eu vou tratar um assunto com vocês que está muito em alta e é um problema que sempre está acontecendo. Eu tenho certeza que já pode ter acontecido com você ou com alguém que você conhece, de falar, nossa, lá na clínica que meu filho faz tratamento, a Unimed cancelou o plano de 30 crianças. Nossa, a Amil cancelou o plano de um monte de crianças, as mães estão desesperadas, não sabem o que fazer. Isso acontece com muita frequência. A gente precisa entender que tipo de plano é esse, o que leva a esse cancelamento, para que eu possa te explicar quais são os seus direitos e quais são os direitos dessas crianças que estão tendo os seus planos cancelados. Para isso, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de planos de saúde. Existem os planos de saúde individuais ou familiares, que são aquele em que a pessoa contrata diretamente o plano. Eu, Larissa, faço um plano com a Unimed e a Unimed me presta serviço diretamente. E aí lá no meu contrato com a Unimed está escrito contratante Larissa, contratado Unimed. Esse tipo de plano pode ser individual ou familiar, ou uma pessoa, eu, Larissa, sozinha contrato, ou então eu e a minha família ali no mesmo contrato, contratamos com a Unimed. E diferentemente disso, a gente tem um outro tipo de contrato, que são os contratos empresariais e os contratos coletivos por adesão. Os contratos empresariais são aqueles em que uma instituição, uma empresa, contrata o plano de saúde para os seus funcionários. Por exemplo, aqui o escritório que eu trabalho é uma pessoa jurídica, é uma empresa. O Pacheco Reis vai contratar um plano de saúde para X beneficiários e vai oferecer esse plano de saúde para os seus colaboradores. Nesse caso, eu, Larissa, enquanto advogada que trabalha no Pacheco Reis, eu não vou ter uma relação direta com o plano. A minha relação é de colaboradora do Pacheco Reis e quem tem uma relação com o plano é o Pacheco Reis. Mais ou menos nessa mesma lógica, a gente tem os planos coletivos por adesão, que é exatamente o tipo de plano que tem sofrido esses problemas aí que a gente tem visto. Os planos coletivos por adesão, eles são ofertados por administradores de benefício, como a Qualicorp, a Sempre Saúde e várias outras. São empresas especializadas nesse tipo de assunto, que elas chegam ali, negociam com o plano e elas adquirem no plano o direito de vender X planos de saúde para X beneficiários. Eu vou vender 100 planos de saúde aqui dessa empresa, da Unimed, da Amil ou o que seja. E aí ela firma este contrato com a Unimed. Então, nessa relação, note que quem tem o contrato com a Unimed é a administradora de benefícios. Quem tem contrato com o plano é a administradora. Então, ali no contrato consta a administradora como contratante, o plano como contratado. E aí, essa administradora, a partir do momento que ela tem uma relação com esse plano, ela vai começar a vender, vai começar a divulgar. E isso é interessante porque é muito mais barato para o plano fazer dessa forma e a administradora também lucra com isso. Por isso que é muito mais fácil você encontrar planos assim e os planos individuais são muito mais caros. É vendido esse direito de participar do plano às pessoas e aí você vai ali, contrata com a administradora e aí o seu contrato é com o administrador de benefícios, não é com o plano. Então a gente tem uma relação aí triangular. O que acontece? Por que isso é problemático? Nesse primeiro tipo de plano, que são os individuais e familiares, a lei entende, os juízes têm entendido que é uma clara relação de consumidor, uma relação de consumo. Então, o beneficiário, ele é hipossuficiente, ele é mais fraco nessa relação diante de um plano de saúde que é muito grande. Agora, quando a gente fala de planos empresariais ou coletivos por adesão, a jurisprudência, os juízes entendem que não existe essa vulnerabilidade, porque é uma relação que se dá entre empresas. Então, o que a gente tem de entendimento hoje é que essa relação se dá entre empresas, essas empresas são iguais entre si, e aí o contrato ele poderia sim ser cancelado sem nenhum motivo e sem nenhuma justificativa. Por mais que isso seja muito absurdo, eu discordo completamente dessa lógica, porque no fim do dia, quem é afetado de verdade por isso são os beneficiários. E aí acaba que em um contrato, às vezes, você tem 50, 100, 200 pessoas que vão ser afetadas por essa rescisão, que vão ficar ali sem seu plano de saúde, sem seus tratamentos e sem ter para onde correr. Então, eu sou totalmente contra isso. Mas não é uma situação que você vai virar para mim e vai falar, nossa, Larissa, mas o que eu faço então? Eu tenho esse direito? Não é uma situação que eu consigo te responder. Não, você tem o direito, tá tudo certo, a gente vai entrar com o processo e vai resolver. Não tem como fazer isso. Por exemplo, em relação aos planos individuais ou familiares,
O plano ele não tem essa prerrogativa, ele não tem essa faculdade de rescindir com o beneficiário a hora que ele quiser. O plano ele só pode rescindir por fraude ou por atraso no pagamento, se a pessoa ficar sem pagar. No caso dos planos coletivos por adesão ou empresariais, o plano ele pode rescindir porque ele quer, porque ele acha que aquele contrato não é mais interessante, sem nenhum tipo de motivo. E aí, se você me falar, nossa, eu tenho um plano individual e o meu plano individual foi cancelado sem motivo, aí a gente vai brigar. Porque a gente tem muito mais argumentos, o nosso argumento é muito mais forte para a gente entrar com esse processo. Nesse caso aqui, os nossos argumentos são um pouco mais frágeis. E eu busco sempre ser o mais transparente possível com os meus clientes, o mais transparente possível aqui no canal. Porque é muito fácil para mim chegar aqui e falar, não, seu direito é muito certo, vamos lá, vamos entrar com o processo, vamos resolver. E aí lá no final, quando não der certo, se não der, é só falar, infelizmente não deu certo. Eu gosto de ser transparente desde o início. E aí é opção da pessoa se você quer continuar ou não. Então, nesse caso, Larissa, não vale a pena entrar com o processo? Depende. Depende de quais são as suas expectativas e do que você pretende com esse processo. Por quê? É possível sim a gente entrar e, em grande parte das vezes, o que a gente vai ter com esse processo é ganhar tempo. Eu consigo ganhar tempo com o processo. Isso a gente consegue fazer. Por quê? Eu vou explicar para vocês quais são os principais argumentos que a gente usa nesse tipo de processo, que eu tenho usado nos meus processos, e como que isso ajuda a gente a ganhar um tempo. Porque às vezes é disso que você precisa, para não interromper ali os tratamentos do seu filho assim de forma abrupta. Até que você consiga verificar um outro plano, consiga contratar outra coisa. E além disso, é possível que a gente consiga que esse plano seja mantido, sim, e não seja rescindido e que você fique com ele? É possível. Mas também é possível que a gente não consiga. Existem chances das duas coisas acontecerem. E isso acontece porque hoje essa questão ela não está resolvida. A gente diz que algo está resolvido no judiciário, que todo o judiciário está decidindo igual, quando a questão está pacificada. Essa questão ela não está pacificada. A gente teve uma decisão das instâncias superiores que foi contra os interesses dos beneficiários, mas isso certamente vai voltar para lá de novo, porque as pessoas não têm aceitado, muita gente tem entrado com o processo. E aí, hoje a gente tem entendimento de vários juízes. Tem juiz que entende que tem que manter o contrato, tem juiz que entende que pode rescindir. Então, a gente depende de qual juiz vai pegar a nossa causa e de muitas outras coisas. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não. Isso significa que não vale a pena? Aí, essa avaliação você precisa fazer. Se você estiver disposto a correr o risco, a gente consegue sim fazer o processo. E quais são os principais argumentos que eu uso nesse processo? 3 argumentos. O primeiro é o nosso argumento mais forte, que é o argumento do prazo de notificação prévia. Por quê? Ainda que seja possível rescindir esse contrato sem nenhum tipo de motivo, a lei diz que o beneficiário precisa ser avisado com 60 dias de antecedência. Ou seja, você precisa ser notificado com 2 meses antes, você precisa receber a notificação dizendo daqui a 60 dias o plano do seu filho vai ser cancelado. Isso não pode acontecer de hoje para amanhã. E muitos planos, muitas administradoras não observam esse prazo. Muitas vezes você recebe, eu já vi muito notificação de 20, 30 dias. Eu acho que eu nunca vi uma notificação com mais de 30 dias. Eles nunca observam os 60 dias. E isso é um descumprimento muito claro. E aí, com isso, a gente consegue, sim, é um argumento muito forte para a gente ir para o judiciário. E aí, nesse ponto, eu consigo te ganhar um tempo. Por quê? O juiz ele vai dizer que essa rescisão ela não foi legal, ela foi ilegal e que, por isso, o seu contrato precisa ser mantido. Mas essa decisão, ela não diz que o contrato não poderia ser rescindido de nenhuma forma. Ela só diz que essa rescisão que foi feita não foi irregular. Então, se o plano faz uma outra rescisão com 60 dias de antecedência, ela vai ser regular e vai ser legal e o plano vai poder ser rescindido. Então, é uma situação que ela ganha tempo pra gente, mas ela não resolve 100% a situação. Os nossos 2 outros argumentos são que a rescisão ela não pode ser discriminatória. Eu já expliquei aqui para vocês que esses contratos coletivos por adesão é quando uma administradora de benefícios contrata X vagas aqui de plano de saúde com o plano e vende para um monte de gente. Quando o que é legal e o que pode ser feito esse contrato aqui, esse primeiro contrato entre administrador e plano ser rescindido. E aí todo mundo que estava a gente chama de contratos acessórios, né? Todos os contratos que foram feitos por beneficiários através desse primeiro contrato precisam ser rescindidos. Então, se tinha 100 beneficiários, todos os 100 têm que ser rescindidos, porque todos dependiam desse primeiro contrato.
O que não pode ser feito é o plano ou a administradora falarem, esses 30 contratos de autista aqui me dão muita despesa, me dão muito trabalho. Então, eu vou rescindir só esses 30, os outros a gente mantém. Isso não pode acontecer, porque isso é entendido como uma rescisão discriminatória. Além disso, nosso terceiro argumento é a rescisão ela vai interromper um tratamento em curso. E isso vai gerar muitos danos ao beneficiário. Porque todo autista, a gente sabe que tem um tratamento em curso. Todo autista tem plano de saúde porque precisa de terapia. Nenhum autista tem plano de saúde de enfeite. Então, a gente usa esse argumento de que a rescisão está interrompendo ali os tratamentos do autista. Todo juiz vai aceitar esse argumento? Não. Mas alguns aceitam, então a gente utiliza sim esses argumentos. Eu tentei ser o mais didática possível aqui nesse vídeo, para que você analise e entenda se para você vale a pena fazer dessa forma. Eu já tive clientes aqui que eu conversei dessa forma e o cliente falou, não, eu quero brigar, vamos lá, ainda que seja para ganhar um tempo, porque hoje eu não consigo contratar outro plano, ou então eu não consegui achar um plano que me atenda hoje, vamos tentar. E aí a gente tentou e deu certo. Mas eu também tenho um cliente que eu conversei dessa mesma forma e o cliente falou, então acho que não vale a pena, vou procurar outro. E aí o cliente fez outro plano e por mim tudo certo. Para mim, o princípio que eu trabalho aqui é ser o mais transparente possível com os clientes para que você possa tomar a sua decisão com todo o conhecimento que você precisa ter. Então, caso você queira entrar com esse processo, procure o advogado especialista em saúde, especialista em direitos dos autistas da sua confiança, para que você consiga fazer esse trabalho. É isso, espero que tenha ficado muito claro. Se você tem qualquer dúvida em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto, pode me mandar aqui nos comentários, estou totalmente à disposição. Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like para apoiar aqui esse projeto que tem essa finalidade de democratizar o acesso às informações sobre os direitos dos autistas. Até o próximo vídeo.